Eu me chamo Cécia Pitaguari, eu sou do estado do Ceará. Meu povo é o povo Pitaguari, um dos 12 povos que vivem no estado. Sou coordenador do Departamento de Mulheres Indígenas da APOIME. A APOIME é a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Estou no segundo mandato, se encerrando agora em dezembro. A questão dos direitos indígenas, se existem, se são cumpridos, nós tivemos um grande avanço na Constituição de 88, em que o movimento indígena, com o apoio das organizações indigenistas, os movimentos populares, conseguiram inserir 2 artigos na Constituição, 231 e 232, que rege sobre os direitos dos povos indígenas no Brasil. Hoje nós temos uma ofensiva muito grande sobre esses 2 artigos na Constituição. Temos uma bancada de deputados, que nós chamamos de bancada ruralista, se somando com a bancada evangélica, em que quer mudar esses 2 artigos. Então há em tramitação no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição chamada PEC 215, em que transfere do Poder Executivo, ou seja, da FUNAI, o poder de demarcar terra indígena e transfere para o Legislativo. No nosso entendimento, essa PEC ela vem a diminuir os direitos indígenas, visto que nós não temos um deputado, um senador, um representante dentro do Congresso Nacional. Então será mais difícil ou impossível demarcar a terra indígena no país. Por outro lado, também estamos lutando aí um dos grandes desafios do movimento indígena contra uma portaria da Advocacia Geral da União, portaria 303, em que ela delimita regras de como se deve atuar em terra indígena na defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, uma portaria muito danosa em que abre as porteiras das terras indígenas para o agronegócio, para a garimpagem, para a mineração. Primeiramente, de antigamente para hoje, o que se mudou é o tamanho dos territórios indígenas. Hoje nós não temos mais a possibilidade de fazer todo o trajeto que fazíamos antigamente, de sair quando estivesse ruim em uma terra indígena, em um território seco, nós podíamos migrar para outro local. Hoje é impossível. Hoje existe a demarcação em que fixa uma terra e que o povo tem que permanecer naquela terra para sempre. Então, uma das grandes diferenças são essas. A outra é a questão da questão dos costumes. A identidade ela nunca muda. Se você pertence àquele povo, você sempre vai pertencer àquele povo. Então a identidade ela é imutável. Agora, com certeza, a cultura ela vai cada vez mais se aprimorando. Você vai aprendendo outras coisas em que vai atuando dentro da terra indígena em relação à cultura. Então, assim, nós aqui da região Nordeste fomos a primeira barreira para os portugueses. Então, os portugueses chegaram primeiro no Nordeste para depois adentrar o país. Então nós fomos essa primeira barreira. Então, com certeza, muitas coisas foram mudadas com essa invasão. E uma das coisas principais para um povo indígena, para a reprodução da sua cultura, é a sua língua. Então, essa praticamente todos os povos do Nordeste perderam. Nós temos de confirmado e um único povo aqui em Pernambuco, no Nordeste todo, que ainda fazem uso da língua. Como eles conseguem, que é o povo Funiú, lá em Águas Belas. Como eles ainda mantêm essa língua, isso é uma incógnita também. Também foi uma estratégia deles de manter a língua e até hoje eles têm, a língua deles é muito importante para a cultura de um povo, para os seus rituais, para as estratégias de enfrentamento com os inimigos, você permanecer ainda com a língua materna. Mas os outros povos a gente não tem conhecimento de que ainda falem a língua materna. Praticamente todos os povos falam português, mas nos seus rituais,
o ritual ainda com dialeto, os povos que ainda tem o dialeto, que tem as suas músicas, as suas danças ainda todas na língua. Se sabem o significado, isso é questão de cada povo. Como toda minoria no país, lógico que o indígena não ficaria fora de sofrer qualquer tipo de preconceito. Agora, recentemente, nesse governo do PT, um governo das massas, um governo popular, nós estamos percebendo uma grande ofensiva. Se percebe na internet com qualquer matéria, qualquer coisa que se relacione à questão indígena, as pessoas se posicionando com um preconceito muito forte, tipo da ditadura militar. E isso nos deixa assim constrangidos, com medo. Por que um povo que fundador do país é tido como agora um povo atrasado, um povo que vai atrasar o desenvolvimento, um povo ruim que não se pode chegar perto, que não pode viver no país. Então, eu penso, às vezes fico um pouco triste com essa situação. É como se os povos indígenas estivessem ali relegados, tivessem uma doença contagiosa que não pode se aproximar de nenhuma outra pessoa, frente aos comentários que a gente percebe. Então, sofre muito preconceito, sim, por conta de que as pessoas não entendem essa luta que nós fazemos, uma luta pela terra, mas por conta de que a terra é um objeto de fixação mesmo, porque a partir da terra é que nós desenvolvemos nossos rituais, desenvolvemos a nossa cultura, por isso é tão importante, as pessoas não conseguem, acho que por isso não conseguem entender isso e agem com tanta raiva, com tanta ofensiva. Acho que é um programa ainda que não, para nós indígenas ainda não se firmou, até por conta de que nós temos muito essa discussão de a reivindicação pelo nosso território e de nós permanecermos nesse território. Quando se pensa em fazer alguma faculdade, você tem que sair do território. Então, cada pessoa cada indígena que está dentro do seu território, dentro da sua aldeia, ele tem uma função, tanto em ritual, quanto em liderança, quanto preservação daquele lugar. Mas acho importante a política das cotas, porque é uma forma de que nós formemos nossos indígenas que estão ali dentro das aldeias e que eles possam retornar para dentro das aldeias para dar continuidade. Nós precisamos hoje de médicos, de advogados, de engenheiros ambientais, de agrônomos, precisamos dali para desenvolver o nosso território, porque nós não podemos mais nos deslocar, como falei, não podemos mais nos deslocar de um território para outro. Acabou fruta aqui, nós vamos colher fruta em outro local. Então nós temos que desenvolver isso e nós temos que ter pessoas capacitadas para nos ajudar nisso. Então acho a política das cotas, eu acho interessante o programa e teria que ter uma melhor forma de nós conseguirmos trazer os indígenas para dentro da faculdade. Porque não adianta só passar ou passei nas cotas, ou então passei por um processo comum, se nós não conseguimos garantir que esse indígena permaneça na faculdade. Então, é fácil passar, agora permanecer ali até o final, 4, 5, 6 anos, é que é o difícil. O indígena tem o seu sentimento com a terra, tem os rituais que você tem que participar, então é toda uma conjuntura diferente. Então as cotas é para todo mundo igual, para negro, para índio. Como nós vamos fazer com que os indígenas permaneçam ali na faculdade é que é o grande desafio hoje. Eu acho que se tem que mudar no entendimento do povo brasileiro, é que indígena não é só aquele indígena que você vê no livro, que você vê na revista, o indígena da Amazônia, o indígena do cabelo liso, o indígena que eles querem pele vermelha, não entende que quando está com a pele vermelha é porque está pintada de urucum. Então, se no Nordeste, ou na região Sudeste, ou no Centro-Oeste, você vai encontrar indígenas
totalmente diferentes uns dos outros, não existe um índio igual ao outro. E as pessoas tendem a querer o indígena, aquele estereotipado mesmo que você aprendeu nos livros, que vive de dormir numa rede e comer peixe. Então, quando as pessoas veem o indígena com um notebook ou com um celular, que são tecnologias que hoje estão aí à mão de todo mundo, que servem para também nos comunicarmos com as aldeias, já somos taxados que não são mais índios, estão todos aculturados, então não precisa ser tratado como um índio. Não tem como você dizer que o é indígena fazendo um teste sanguíneo. O sangue é igual para todo mundo. Indígena é aquele que tem o conhecimento dos seus antepassados, tem o conhecimento da sua cultura, tem o pertencimento à sua terra. Por isso é que você pode identificar se uma pessoa é indígena ou não. Não se deve levar pelo que muita gente massacra por aí nas redes sociais. É indígena, então vamos fazer o teste sanguíneo para saber se é índio. Pensando ele que quando sair o resultado vai dizer é índio, é negro, é branco. Não. Por isso que quando se faz a identificação de uma terra indígena, tem todo um grupo de trabalho coordenado por antropólogo, para ter a história daquele povo, como aquele povo viveu e vive naquele território. Então, por esses elementos é que se identifica o povo indígena.